Fala pessoal, estamos aqui hoje para a gravação do nosso segundo podcast do Destaques Audax e hoje a gente conta com a presença de uma audaciosa incrível. Ela está na empresa há mais de 4 anos, passou por várias fases da Audax Capital e ela passa por uma transformação onde ela sai da sala de aula e se torna coordenadora de crédito e formalização. Então quero apresentar para vocês com muita alegria. Seja muito bem-vinda, Laís Ferreira. Laís, é um prazer imenso te receber aqui. A gente vai bater um papo legal, você vai contar a sua experiência, sua história de vida e vai ser inspiração para diversos outros audaciosos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Laila. É um prazer estar aqui no segundo Destaque Audax, né, para contar um pouquinho da minha história. E olha, esse podcast, gente, é só para aqueles que são destaques. Então, quem está aqui é por mérito, é por meritocracia, o que faz parte da nossa cultura. Laís, então, para começar, conta para mim, quem é a Laís Ferreira? Então vamos lá, né? Quem é a Laís Ferreira? Eu sou nascida e criada aqui em São Luís de Montes Belos, né? Tenho o prazer de trabalhar praticamente dentro de casa, né? Sou filha única, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, 2 rapazinhos, Que bom. que trabalho para eles, em prol deles, né? Em prol para minha família ali. E sou uma pessoa muito determinada e com muita vontade de vencer. Então eu trabalho com esse propósito, para de fato vencer na vida, trazer uma vida tranquila ali para os meus filhos, né? Para minha família. E me desenvolver e ser uma das melhores analistas na área, né. Ô Laís, agora conta pra gente, como que foi? O que que te despertou sair da sala de aula, você atuava como professora, né, o que que te despertou sair, mandar o currículo pra Audax e também como que foi a sua entrevista? Se foi tranquila, se te deu um frio na barriga, tem gente que fala que estava com medo. Vamos lá, eu comecei, a minha jornada ali de trabalho, eu entrei, comecei fui fazer administração de empresa e logo me inseri numa empresa grande aqui de São Luís, né. Então tive ali um pouco da minha experiência profissional ali dentro, fiquei ali por 3 anos. Depois, a parte que eu trabalhava lá se encerrou, né, então eu tive ali, comecei do zero novamente e entrei no mundo aí da escola, né, da pedagogia. E relutei, porque minha mãe sempre me falava: "Você vai ser professora, você vai ser professora". Eu: "Não, mãe, eu não vou ser professora, eu vou fazer administração". Fiz administração e entrei numa escola. Então comecei tudo do zero, como ali secretária mesmo, salário bem abaixo. E eu pensei: "Meu Deus, e agora? Começar tudo do zero e vamos lá". Então em pouco tempo eu já me tornei secretária da escola, foi em menos de 8 meses. Então eu peguei e absorvi toda a demanda da escola ali, da parte de secretaria, diretoria, coordenação, sala de aula. Então você estava tendo um crescimento Sim, lá, mas mesmo assim você não ficou na zona de sim, conforto. não. E aceitei posteriormente isso em uma outra escola, posteriormente aceitei o desafio de abrir uma escola, né, com um pessoal, outro time. Então a gente foi, eu comecei do zero ali, estruturei toda a parte de documentação, então processo de escola eu conheço praticamente tudo. E fiquei Ó, nesse o meu pezinho no cadastro, pezinho no e fiquei cadastro. nesse meu último trabalho, muito tempo, só que eu achava que eu estava estagnada, né, parece que eu não conseguia ali visualizar que eu iria ter mais crescimento, né, então eu procurava, assim, algo a mais, eu não, eu preci e no entanto não queria deixar sair da minha cidade, né, por hora, por causa dos meus filhos pequenos ainda, né, e conheci a Audax, por acaso ali no Instagram, quando eu vi um anúncio para enviar currículo. Então, assim, eu já conhecia algumas pessoas daqui, mas não tinha nem noção que existia essa empresa aqui. Então, fui ali pesquisar no Instagram e logo já organizei e mandei meu currículo, porque eu visualizava crescimento, visualizava uma coisa totalmente E aí você diferente. foi lá no site da empresa, Sim, se aí inscreveu, preencheu aquele questionário. sim, organizei meu currículo, coloquei tudo lá. E nisso, acho que foi no segundo dia que eu já tinha inserido o currículo, eu fui chamada para entrevista. Aí eu Rápido, né? foi super rápido, eu fiquei encabulada. Aí eu fiquei naquela assim: "Eu vou ou não vou?". Porque eu fiquei meio assim, né, eu: "Gente, eu acho que do serviço eu dou conta, mas eu não sei se eu vou me encaixar lá". Que assim, é uma empresa aparentemente de alto padrão, pessoas totalmente, né, diferente ali, Desafio. é de fato um desafio. Eu fiquei naquela, eu atendo ou não atendo esse telefone? Porque eu já vi lá, já tinha visualizado que era a ligação da Audax. Atendi e vim para a primeira entrevista, morrendo de medo, né, e quando eu abri, quando aquela porta se abriu, eu fiquei assim: "Meu Deus, aonde que eu tô?".
parece que eu não estava em São Luís de Montes Belos, que eu nunca tinha visto um local, uma estrutura daquele formato, né. E passou a primeira entrevista, aí logo Você eu fiquei lembra quem que te entrevistou lá? foi o Herbert e a Natália. A Natália fez parte ali da primeira e da segunda entrevista. Até o Herbert, como nas redes sociais ele aparecia muito, eu achava que eu estava falando com, né, de fato com o CEO da empresa ali. Eu me lembro de um fato bem engraçado, porque foi bem na época da pandemia, em 2021, a gente estava acabando ali aquele negócio de ficar retido em casa, né, o pessoal já estava começando a sair, mas de máscara. Hã. Aí eu pensei: "Eu vou de máscara lá, eu não vou ter que tirar, né, então eu vou fazer uma maquiagem só aqui no olho pra cima e de máscara". De fato, gente, eu achei que a empresa não iria me aceitar pelo meu padrão, né. Eu vou contar um pouco da história aqui, em resumo, mas assim, de fato eu achava, eu tenho condições para entrar no serviço e desenvolver um bom serviço, mas eu acho que eu não tenho condições de eu não sou o padrão da empresa, porque era só aquelas mulheres bonitas, né. Então era Então mais assim pelo dress code ali que deu sim, uma certa sim, eu angústia. fiquei meio assim, eu acho que eu não vou me enquadrar nisso aqui, porque na época eu pesava 40 quilos a mais, então esse foi um dos pontos que a Audax mudou a minha vida, né, isso aí não foi só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal também, eu tive uma mudança extraordinária nessa questão aí também. Vou querer, você já tá dando spoiler, mas eu quero que você conte essa história pra gente. E aí com relação à entrevista, você fez a primeira fase, fez a segunda? Fiz a primeira fase, naquele nervosismo ali, não hora que ele me perguntou: "O que que a Audax faz?", eu dei uma travada. Eu sei que eu só respondi: "Eu tenho muita vontade de vencer, eu sou batalhadora e eu tenho sangue nos olhos". Então eu vim ali depois que passado ali, se eu não me engano, 2 dias também foi muito rápido para a segunda entrevista, né, fui chamada para a segunda, e na segunda ali já foi com o nosso CEO e a Natália também, né. Então assim, com eles parece que eu ainda fiquei mais travada ainda, mas deu certo ali também, o nervosismo, consegui acalmar, e naquela mesma pegada, naquele mesmo sangue dos olhos, porque eu acho que foi isso que fez eu passar na entrevista. Porque, assim, de fato eu esqueci, né, o que eles me perguntavam ali parece que sumia na minha mente, mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada no que eu faço e sempre busquei mais, né, nunca fiquei, assim, estagnada com alguma coisa, então sempre tive aquele sangue nos olhos e nunca tive medo de nada, portanto que eu saí de uma escola, né, que estava lá tranquila e fui entrar no desafio de abrir uma escola, nem sabia se ia dar certo ou não. Eu vejo aqui de uma forma muito clara, Laís, que é isso que fez a diferença para você estar aonde você está hoje. Porque muita gente fica nessa zona de conforto. "Não, mas eu já tenho um emprego. Não, mas eu estou crescendo aqui dentro", e não pensa em mudar. E assim, ir para o mercado financeiro, ainda mais falando na nossa região, onde a gente não contrata ninguém que tem experiência, então é alguém que quer crescer, é alguém que quer criar uma carreira sólida, Hum, porque é o que a Audax fornece. sim. Né, então foi um passo que você mesma deu. Então o mérito ele vem através da sua ação própria. E aí você entra na Audax, né, então fechou, a gente fez uma proposta, deu tudo certo. Como que foi os seus primeiros 3 meses, 6 meses? Foi angustiante, desafiador ao extremo, né, que aí na primeira semana, eu apesar de ser formada em administração e não tenho vergonha de falar, eu nunca tinha ouvido falar na palavra securitizadora. Então eu dormia e acordava com aquela palavra securitizadora, securitizadora, que palavra bonita, né. Aí tá, o primeiro mês, a primeira semana eu vim praticamente ali, fui a primeira do departamento, né, de crédito ali, de cadastro na época, né. Então assim, um desafio muito grande, olhar toda a estrutura ali do crédito, cadastro, estar ali rodeado de toda a mesa operacional, né, escutando então todo ali a operação em si fluindo, então assim, aquilo na minha cabeça me dava um certo pânico, que eu pensei: "Meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu estava na minha zona de conforto tranquila e agora eu estou aqui num desafio que parece que não está encaixando na minha cabeça. Será que eu vou conseguir?" Então, assim, isso aí também e eu foquei. A partir do dia que eu entendi o que que era um o processo ali de cedente, sacado, como funcionava, aí as coisas fluíram. Eu até para todo mundo que entra, eu sempre falo: "Gente, a hora que vocês entenderem esse processo, acabou. Aí vocês vão entrar no eixo, vocês vão entender todo o processo da Audax". Né, então, mas assim, os primeiros meses ali foi de fato apavorante. E aí você, né, a gente tem que ter visão de longo prazo, mas você tem 4 anos de empresa, contou esse início, e você se é promovida a coordenadora.
Me conta como que foi essa promoção, como que foi essa história? Então aí, iniciando ali no departamento do zero, né, eu fui como eu disse, a primeira, logo posteriormente veio aí outra pessoa para agregar no departamento também, e depois veio uma outra pessoa, que eu acho que essa pessoa foi a responsável por me impulsionar mais ali, para me tirar de fato da minha zona de conforto. Que aí eu fiquei naquela assim: "Opa, eu cheguei primeiro, Eu quero ser o negócio promovida. tem que ser meu, então eu não posso deixar isso aí para outro", né. Então acho que foi isso que foi a pegada ali de eu, assim, eu me desenvolver, eu buscar mais, né, eu aparecer mais. Sempre fui, assim, muito tímida, apesar de estar ali no ambiente, ter vindo no ambiente de sala de aula, de conversar com várias pessoas, mas sempre fui um pouco, assim, meio tímida em falar em público e tudo mais. Eu: "Não, eu preciso me desenvolver nisso aí para eu poder aparecer mais, né, para que eles consigam visualizar não só o meu trabalho, mas consiga me enxergar também, né, e ver que eu, de fato, tenho aqui uma pegada de liderança, que eu consiga ali ser promovida". Laís, e você também foi a nossa audaciosa destaque 2024, representando o ano, né, ganhou um troféu lá na nossa festa Oscar, e é uma votação, então todo mundo atestou ali, em sua grande maioria, porque você ficou em primeiro lugar e se tornou a audaciosa do ano, né, tem várias categorias que são elegíveis, mas a audaciosa destaque foi você. Como que você recebeu isso? Ah, foi Era já, a gente já trabalha para isso, né, já espera isso aí. Eu já esperava no outro ano, que eu fui concorrendo também, mas não deu certo, né, então não, pô, esse próximo ano o troféu vai ser meu, né, e como se diz, como que eu corri atrás disso, né, é sempre com muita dedicação. Eu nunca deixei, assim, as coisas passarem da hora, portanto que quando as pessoas me acionam ali, eu já tento responder o mais rápido possível. Se vem um problema para resolver, eu tento resolver o mais rápido possível. Tento sempre atender a todos o mais rápido possível. Eu acho que esse aí é o grande diferencial e sempre estar ali comunicando com as outras áreas também, né, que eu não posso ficar estagnada só no meu cantinho ali, né, eu não sobrevivo sozinha ali, então eu dependo de várias outras áreas, eu preciso ter comunicação, então acho que foi isso aí, né, e eu continuo querendo mais destaque, Manter e ganhar de querendo novo? manter. Ótimo, é isso. Laís, agora conta para nós sobre cultura. A gente sabe que a gente tem uma cultura forte, a gente tem uma cultura de meritocracia, a gente sabe que a gente, vivencia essa cultura todos os dias. Esse prêmio destaque também é porque, né, você segue a cultura da Audax, mas eu quero saber qual é o principal ponto da nossa cultura que é diferente para você, que te fez, ter uma virada de chave. Quando a gente fala de cultura, o que é que mais impacta para você? Cultura, nunca tinha ouvido falar de cultura, Que nunca, funcione em mesmo. nem que funcione, nunca tinha ouvido falar sobre palavra cultura numa empresa, numa organização, né. Lógico que a gente às vezes até vive, mas você não sabe dizer que isso aqui é de fato a cultura da empresa. Então quando eu entrei, eu até custei, fiquei assim um certo tempo, vários meses ali, tentando entender o que de fato era a cultura, qual era o impacto dela no meu trabalho, né. Então assim, eu via tudo aquilo que a Audax dava para gente, todas as possibilidades de desenvolver o nosso trabalho, todos ali, né, até o lanche que ficava ali disponível, eu ficava pensando: "Gente, para que isso tudo?", né, qual que é o impacto disso? E quando eu entendi isso, também foi a grande virada de chave, porque aí depois eu comecei a refletir nos outros de outras empresas, outras vivências minhas. Então assim, se nesses outros lugares de fato tivesse a cultura, eu tenho certeza que não tinha para ninguém, daria super certo, né. Então, eu acho que o ponto principal sobre cultura para mim, além da meritocracia, porque essa aí é o pilar base da Audax, todo mun é unânime, né, todo mundo que perguntar, essa aí vai ser a primeira palavra que vai vir. Mas eu acho que o ponto principal, como eu já trabalhei em uma empresa grande, então já vivenciei isso, é aquela questão assim, tudo é resolvido na hora, tudo que você precisa disponível para desenvolver o seu trabalho, você tem, né. Então, um exemplo, semana passada eu precisei de um ponto ali no meu departamento, no outro dia já estava instalado lá. Então, isso para quê? É para ser bonito? Não, é produtividade, porque a gente levanta todos os dias para produzir, para gerar produtividade e para trazer resultado, né, rentabilidade. Isso aí, porque se não fosse, não tem sentido trabalhar, né. Então acho que o ponto principal
igual essa empresa que eu já trabalhei, se você quiser requerer ali uma calculadora, você tinha que passar por um processo imenso para conseguir uma Às vezes calculadora. burocratiza demais, Demais, perde produtividade. demais. Então, assim, eu acho é uma coisa muito simples citar sobre isso aqui, né, a Audax tem vários outros pontos ali de cultura que é fantástico, mas para mim o que me marca muito é essa questão. Tudo que eu preciso ali para me desenvolver o meu trabalho, eu tenho solucionado na hora. Basta, né, chamar ali: "Olha, isso aqui não tá bom, olha, isso aqui a gente vai precisar, vamos adaptar uma plataforma nova, alguma outra coisa, vamos buscar um curso", né, buscar uma coisa para você se desenvolver, é na hora. Então, assim, eu acho que isso aí é o ponto chave mesmo é a minha definição de cultura. Perfeito. Laís, e sobre a sua evolução profissional, ser 1% melhor a cada dia, né, quando você olha para a Laís que entrou, e quem é a Laís hoje? E aí daquele spoiler que você trouxe, né, falando: "Ah, eu tinha 40 quilos a mais", então até uma transformação física aconteceu. Conta essa história pra gente. Sim, então eu fui selecionada, né, entrei. Então eu pensei e depois que eu entrei eu entendi, eu: "Gente, aqui eles não têm nada disso, não tem esse negócio de corpo, cor, raça, né, não tem. Então olha que bacana, só que eu quero vestir a minha roupa e me sentir bem também". Então resolvi aí entrei em junho, então no final do ano eu resolvi fazer um movimento, assim, bem grande na minha vida ali, que foi fazer uma cirurgia bariátrica, né, então, assim, pensando todos os pós e os contras, minha família ali inicialmente não ficou a favor, mas depois me apoiou, então, assim, foi de extrema importância para esse processo também. Então e isso me ajudou muito, porque, assim, minha mãe ainda dizia assim: "Ai, você saía para o outro serviço, parece que nem o cabelo você não penteava direito". Então isso acaba que a gente vai perdendo ali, então eu já vinha de uma gravidez, né, então já estava bem acima do peso, então parece que você vai desmotivando até de sair, de aparecer. Aí eu pensava: "Gente, como que eu quero aparecer nas mídias sociais da Audax aqui, mas eu não me vejo com esse corpo estranho aí, né". Então, assim, eu quero me sentir bem, eu busco me sentir bem, não é só questão de saúde, né. Então, assim, aí fiz a cirurgia e corri atrás e hoje estou aí na luta, quero E começar o esporte. você acha que o que te impulsionou também a fazer essa cirurgia foi a cultura da Com Audax? certeza. Qual é o impacto da cultura da Audax agora no âmbito da sua vida pessoal? Mudou 100% a minha vida pessoal, que é essa questão, né. No meu visual, Autoestima. na minha autoestima mesmo. E não só nisso, né, mas na minha vida financeira, então hoje eu tenho condições de fazer um passeio legal, de comprar uma roupa, né, mais interessante e tudo mais, assim. Mas essa questão foi a virada de chave na minha vida ali na questão pessoal. É gratificante a gente ver essa transformação, né, acompanhar essa evolução sua aí ao longo do tempo. Hoje eu mostro as minhas fotos antigas e mostro com orgulho, né, do tanto para todo mundo ver o tanto que eu mudei, né. E assim, eu fiquei muito bem, porque as más línguas falam que vai fazer essa cirurgia, vai ficar depressiva, vai ficar com isso, vai ficar Você com não tem aquilo. tempo Eu não tem nem tenho tempo pra ter nada. depressão Eu n não, Sim, para mim trabalhar foi muito. foi excepcional, eu não tive isso aí, então cada dia que passa parece que eu quero mais me arrumar e sair, assim, mais e isso, querendo ou não, aumenta a sua produtividade, porque você sai de casa mais alegre, né, veste uma roupa, tira uma foto, fica bem, então Tá no outdoor. tá no outdoor. Ô, Laís, ótimo. Laís, e sobre conquistas, né, nós falamos do Audacioso Destaque, você trouxe essa questão da sua transformação, de vida aí, mas que mais que você ganhou? Você já ganhou alguma viagem, algum passeio, algum presente? O que que você já ganhou? Eu já ganhei uma Bateu viagem, várias metas. eu já ganhei viagem, eu já ganhei jantar, já ganhei muita coisa, e foi uma viagem, nossa, inesquecível. Que coisa mais boa. Presentes. Se você pudesse agora, Laís, dar um recado para quem está começando agora, para quem está no processo seletivo ali, para quem está se candidatando, para quem vem na primeira entrevista, o que que você diria para essa pessoa? Olha, uma frase bem marcante ali do nosso CEO, que fez uma citação de um livro ali, né: "Sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno". Então hoje eu sonho grande. Então acho que todo mundo tem que de fato sonhar grande, né, imaginar
um máximo ali. Eu quero na Audax, eu quero crescer, mas eu sei das condições que eu tenho para crescer, sei ali dos cargos que eu ainda tenho para escalar, né, quero chegar lá, quem sabe participar do programa de partnership, só que eu quero crescer escalável, quero subir ali de acordo com o meu conhecimento, e eu sei que todos os dias a gente cresce um pouquinho, todos os dias é um aprendizado diferente. Então é esse aprendizado diferente que vai fazer diferença lá no É, futuro. eu sempre vi, Laís, que você é uma pessoa muito positiva, né? Eu já escutei frases suas como: o nosso departamento, o crédito e formalização, vai ser o melhor departamento do Brasil. Então, assim como a gente tem uma meta audaciosa aí, né, que é de estar entre os 10 maiores FDICs do Brasil até 2030, eu vejo que você carrega isso. Então, eu consigo entender que a Audax te representa, né? E você representa a Audax. Quero te parabenizar por essa trajetória, né, incrível até aqui. Dizer que é só o começo, Só o né? A começo. gente tem muito para crescer, tem muito para aprender. E você está junto construindo essa história. A Audax fez 10 anos agora em julho, né, de 2025, e a gente tem muito para crescer. A Audax é isso, a Audax está sempre contratando. Então, temos vagas em aberto de comercial, temos vagas em aberto de profissionais sêniores. Buscamos as melhores pessoas da região para trazer para cá. E eu quero que você deixe, né, a sua mensagem final. Após você contar essa sua história, eu quero que você traga uma mensagem final. Para quem está entrando agora, alguma dica para a pessoa ficar mais tranquila ali no momento da entrevista, ou estudar sobre a Audax, dar uma olhada nos nossos vídeos no YouTube, né? Você é um exemplo, Laís, você inspira pessoas. Então, qual é a sua mensagem final? E para vocês, né, que deseja também, que buscam uma carreira de sucesso, que busca crescimento, né, eu indico a vocês, entra no nosso site, se inscreva, a gente está sempre com vagas em aberto, vem fazer parte do nosso time.